Para você que chegou agora, hoje nós estamos com o cardiologista, Dr. Hildo Pacheco Júnior, que está falando sobre a relação tabaco e o coração. Doutor Hildo, no outro bloco a gente falou dessas questões da hereditariedade, da família ter algumas outras doenças que associadas à doença do coração evolui e causa problemas ainda maiores, né? A gente podia citar aqui quais essas doenças e pontuar o que o cigarro, o fumo, faz ainda assim? Isso. Como eu disse anteriormente, o cigarro acaba causando uma doença inflamatória. Então você tem a ocorrência de placas, né, lesões, entupimentos nas principais artérias do corpo humano. Então quando você tem um entupimento na região da cabeça, a gente fala em derrame, que é o AVC. Se for entupimento na região do coração, é o infarto. E você tem entupimento em outras artérias do coração, por exemplo, membros inferiores, que também cursam com doenças graves e às vezes até amputação. Isso que eu Então lembrar que é muito importante a gente citar que o cigarro ele cursa com também doença grave de membro inferior. E não é raro a gente encontrar o paciente que teve uma inflamação tão grave que teve que amputar a perna. Isso acontece frequente? Isso acontece, é uma complicação grave do cigarro e está relacionada diretamente à doença inflamatória que o cigarro causa nos vasos. É lógico que o cigarro não vem isoladamente. A gente sempre tem que lembrar que pode ter hipertensão, colesterol, diabetes, outras doenças associadas que vão potencializar o tabaco. O estilo de vida também? Hoje a sociedade exige muita correria, muito estresse, então a gente percebe que cada dia mais a gente está tendo mais sedentarismo e menos atividade física. O AVC, por exemplo, a pessoa teve o problema e aí como que fica o retorno para a sociedade? Porque as pessoas às vezes ficam muito em casa, mais com vergonha. Fica sequela motora, né? A pessoa tem dificuldade de deambular, pode ficar com um lado do corpo esquecido, fica com dificuldade de falar, sequela de fala. Então o AVC habitualmente deixa sequelas graves que interferem no dia a dia da pessoa e causa alta dependência. Aquela pessoa fica necessitando de ajuda e de amparo para exercer as atividades do dia a dia. O infarto, a gente ainda, o tratamento e a sequela, porque o infarto, normalmente, quando o infarto é grave, a mortalidade é na primeira hora. Nossa! Então, é a morte súbita, aquela pessoa que teve um infarto e morreu subitamente. A pessoa que ultrapassa essa fase, nós já temos hoje tratamentos mais eficazes que têm dado uma boa resposta. Só que não impede da gente trabalhar com prevenção. Claro. Porque todo infarto é potencialmente muito grave e põe em risco a vida da pessoa. E ainda assim, com o cigarro, você triplica, né, a chance de ter um ataque cardíaco. É importante que nós estamos nos atendo mais à doença cardiovascular, que é a área que a gente trabalha, mas a gente não pode esquecer do pulmão, né, das doenças pulmonares relacionadas ao cigarro, que já foi mencionado aqui no programa. Aumenta a incidência de câncer de pulmão e de outras partes. O cigarro não está relacionado apenas a câncer de pulmão. Então nós temos que lembrar que o cigarro está envolvido com várias doenças e os malefícios deles são evitáveis, como parando de fumar. E essas pessoas que quando chegam a ter esses problemas mais sérios, algumas a gente sabe que pode ser tratado. Como que é o tratamento para essas pessoas? A primeira recomendação é parar de fumar, né? Lógico, o tratamento medicamentoso e a mudança no estilo de vida é muito importante. Então a pessoa vai fazer atividade física, vai alimentar melhor, vai tomar medicação direitinho, vai fazer acompanhamento médico. Mas parar de fumar é fundamental. A gente sabe que a pessoa que para de fumar, o benefício já vem na primeira hora, melhora o paladar. Mas a gente tem que saber que existe tratamento e o principal pilar do tratamento é a força de vontade. O paciente tem que estar disposto, tem que estar ciente do mal que aquela substância está trazendo para ele e querer parar. A primeira base é a motivação para a gente conseguir a suspensão do tabagismo. Existe diferença homem e mulher? Não, a gente percebe que o tabagismo ficou mais incidente, se igualando entre homens e mulheres a partir da independência feminina, né? Que as mulheres começaram e aprenderam esse hábito com os homens. Antigamente a propaganda era muito maciça, então o cigarro estava vinculado a sucesso. Era status, né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, essa opinião está mudando, a propaganda está restrita, as áreas para fumantes estão cada vez mais difíceis de ser encontradas, então a gente está conseguindo diminuir essa incidência, até porque para diminuir a incidência de estímulo aos jovens, às crianças que começam a fumar. Com certeza, e principalmente os jovens hoje, né, gente? Sim, as escolas ensinam isso, informam, e até tem crianças que a gente sabe que
podam os pais, porque na Isso, verdade são o exemplo já começa incentivadores do pai, dali, exatamente. né? E aí isso vai... Porque até eu tinha perguntado num programa anterior para o doutor Getúlio se isso já começaria a atingir a genética, se os pais que fumaram, os avós e os filhos têm, tipo assim, mais Tendência propensão à tendência, não né? existe, E ainda acho que não existe pelo menos um estudo que diga isso, né? Isso não. Então parte mais mesmo da vontade de parar de fumar. A boa notícia é que, do ponto de vista cardiovascular, quando você interrompe o tabagismo, em 2 anos o seu risco cardiovascular se iguala a de uma pessoa que não fumou. É lógico que para câncer, para outros fatores de risco, acho que são 8 anos, se não me engano. Para doença cardiovascular, 2 anos você já se iguala a pessoa que nunca fumou. Então, em 2 anos, apesar de ter fumado, a gente escuta muito a pessoa de 80 anos, doutor, tem 60 anos que eu fumo, para que eu vou parar agora? Isso não se aplica, porque na verdade ele parando o benefício é imediato. A gente sabe que a partir de 24 horas os benefícios já começam a aparecer, tanto do ponto de vista cardiovascular, que é a partir do 2º ano, mas os benefícios a curto prazo, que é essa questão do paladar, melhora o condicionamento físico, melhora o convívio com a família, né? Então nós temos muito benefício que aparece a partir do momento que você fumou o último cigarro. E as pessoas às vezes falam assim, eu já tenho 80 anos, Isso, mas de repente vai viver até 100. Isso, né? com certeza. E o parar de fumar, ele é bom para hoje, para amanhã, para o dia que você criar coragem para fazer isso. Porque, na verdade, é sempre bom naquela pessoa que quer parar de fumar, fazer um acompanhamento com um psicólogo, de repente, porque de repente o problema está em problemas que ele não consegue enxergar, né? E então, assim, gente, com essas entrevistas que a gente tem feito, eu tenho pensado assim, às vezes, nós que somos fumantes passivos, se a gente não tem que pegar mais firme com quem fuma, porque eles fumando, a gente respirando, corre os mesmos riscos, é isso, não é? O fumante passivo ele tem mais complicação respiratória. Do ponto de vista cardiovascular é um pouco melhor, você diminui um pouco a incidência de complicações. Então, mas é só nisso, né? Porque para o pulmão, para as outras coisas, faz mal do mesmo jeito, E a gente sabe que o número de fumante passivo, que um fumante ele afeta várias pessoas, então você tem um número crescente de fumantes passivos. Certo. Gente, olha, semana passada, os dados que a gente tinha sobre as incidências de morte, a gente confirma com o doutor Hildo, mas assim, eu gostaria, sinceramente, que as pessoas que nos ouvissem pudessem passar essas informações para frente, porque a gente sabe que, como todos vocês têm dito aqui, é a informação. E para a gente poder finalizar esse assunto, o próximo bloco nós vamos falar para você que quer parar de fumar. Só um instante.